Bom dia, meus irmãos, na paz do Senhor Jesus. Mais uma manhã que estamos juntos, manhã gloriosa. Deixa eu só tentar arrumar essa câmera. Amém. Que bom estarmos aqui para poder estudarmos mais um pouquinho da palavra, né? Estamos estudando o livro de 2 Reis, né? Estudamos ontem Jonas, né? O Senhor nos deu a oportunidade de fazer a leitura no livro de Jonas e hoje nós vamos continuar estudando Reis e Crônicas, né? Crônicas, capítulo de número 26. Deixa eu até ver aqui. Uma coisa que eu não tinha olhado ainda, se nós estamos aqui nos últimos versos de Crônicas. Não, ainda tem mais alguns. Mas nós vamos estudar hoje, só para os irmãos terem aí a leitura, né? 2 Reis 15 e 2 Crônicas, capítulo de número 26, meus irmãos. Essa é a nossa leitura de hoje. Ontem, né, Deus falou através de Jonas. Jonas foi aquele que fugiu, né? Deus tinha dado uma direção para ele. E ele fugiu daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Foi para o ventre do peixe. Deus tratou com ele ali naquele momento de aflição, né? E ele é vomitado no lugar que ele tinha abandonado, né? Decidido fugir da vontade de Deus porque não queria a salvação do povo da Síria, né? Povo de Nínive. E porque ele sabia que era um povo mau e sabia que Deus era um Deus misericordioso. Mas o povo se arrepende e Deus salva aquela cidade, né? Tem compaixão daquele povo e nós aprendemos, né, a importância de ministrarmos e sermos obedientes à voz de Deus e termos compaixão daqueles que o Senhor ama, porque Deus é justo e ama daqueles que se arrependem, né? Mas hoje, irmão, nós vamos continuar. Hoje é uma leitura bem histórica, tá, irmãos? Vocês vão ver que é até meio repetitivo, mas é história. Nós vamos entender a história do povo de Israel e como isso aconteceu. E eu quero começar lendo, irmãos, 2 Reis, capítulo 15. Diz assim: Uzias, filho de Amazias, começou a reinar em Judá. No 27º ano do reinado de Jeroboão II, rei da Síria, tinha 16 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 52 anos. Sua mãe se chamava Jecolias e era de Jerusalém. E aí vem o ponto, né? Fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu pai Amazias, contudo, não destruiu os santuários idólatras, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e queimar incenso nesses lugares. Então, o resumo, né, irmãos? Só para os irmãos terem aqui, depois dessa leitura, nós já vamos entrar em Isaías, porque Isaías foi o profeta da época de Uzias, né? Então, nós vamos passar a ler o livro do profeta Isaías, que foi um profeta messiânico, né? Profetizou, foi o profeta que mais profetizou acerca de Jesus. Mas olhando aqui para o rei Uzias, ele seguiu o padrão dos reis de Judá. Fez o que era certo aos olhos do Senhor, era alguém que olhava, tinha um cuidado com as coisas do Senhor, mas o povo ainda era idólatra. Ele tem uma situação no fim da sua vida, né? No momento ali que ele ainda era rei, né? Que ele passa a ter uma lepra, né? E aí o livro de Reis diz, depois nós vamos ler isso em Crônicas, vai ficar mais claro, mas só para trazer aqui do livro de Reis, 2 Reis 15, 5. Ó. O Senhor feriu o rei com lepra, enfermidade que durou até o dia da sua morte. Vivia isolado numa casa separada e Jotão, filho do rei, tomava conta do palácio. Aqui eu só quero ressaltar a importância, irmãos, de lermos a palavra toda. E como nós estamos lendo de forma cronológica, isso ajuda. Porque você lendo Reis, só esse pedaço, você vai ficar só com essa visão. Por quê? Porque o autor que está escrevendo ali, né, em Reis, ele está só colocando os fatos ali, mostrando os reis que serviram e amavam o Senhor e os que não amavam. Os que seguiam o exemplo do Senhor e o povo não seguia. Ele só está colocando ali esse resumo. Os detalhes, pensando em Judá, está lá em Crônicas. Tá bom, meus irmãos? Então, durante um momento da vida, irmã Fátima, irmã B, irmão Ari, quem cuidava do palácio, quem cuidava da vida dele, da casa dele ali, né, do reinado, já era o seu filho, por causa da lepra. Aí nós vamos ver, porque eu vou aqui já trazer um spoiler, né? Ele teve lepra porque entrou, né, dentro do templo com incenso, e aí Deus feriu ele no exato momento que ele entrou. Por quê? Porque ele desobedeceu. Por mais que tivesse feito várias coisas certas, e nós vamos ver isso, mas quando errou,
foi punido pelo Senhor, porque o Senhor espera obediência do seu povo, né? Já em Israel, irmãos, Zacarias, filho de Jeroboão II, só para lembrar quem é Jeroboão II, irmãos. Jeroboão II foi aquele que o profeta Jonas profetizou que ele iria expandir o reino de Israel. Por mais que tivesse feito o que não era certo aos olhos do Senhor, o Senhor expandiu o território de Israel na época de Jeroboão II, e agora o seu filho Zacarias vai reinar no seu lugar, e vamos ler juntos aqui. 2 Reis, capítulo 15, verso 8. Zacarias, filho de Jeroboão II, começou a reinar em Israel, no 38º ano do reinado de Uzias. Então você vai notar que Uzias tem um reinado longo, e você vai perceber que em Israel isso não está acontecendo. E o texto faz questão de mostrar isso, né? Então olha só. Zacarias começou a reinar em Israel no 38º ano do reinado de Uzias, rei de Judá. Reinou em Samaria por 6 meses, irmãos. Preste atenção. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seus antepassados. Não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, havia levado a cometer. Então Salum, filho de Jabes, conspirou contra Zacarias, matou-o diante do povo e se tornou seu sucessor. E aí o texto vai dizer: os demais acontecimentos do reinado de Zacarias estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Assim se cumpriu a mensagem do Senhor a Jeú: seus descendentes serão reis de Israel até a 4ª geração. O que nós podemos enxergar aqui, meus irmãos? Um padrão, irmãos. Um padrão que vai passando de pai para filho, de descendente por descendente. Eles pecam, ficam pouco tempo às vezes no poder, se levanta um, conspira, né? Há um padrão. Por quê, irmãos? Porque eles estão seguindo as práticas de Jeroboão, que é aquele que assumiu depois de Salomão, que foi contra Roboão, né, que era o filho. É as mesmas práticas. E o que o texto está mostrando, irmãos? Primeira coisa importante: Deus foi misericordioso com esse povo, Márcia. Deus foi misericordioso, meus irmãos, Tânia. Por quê? Porque você vê que eles erram, Deus vai lá, muitas vezes Deus levanta um profeta, orienta, o povo vai, só que o povo foi sendo minado. Por quê? Porque tanto o povo quanto os reis de Israel não temiam o Senhor, permaneceram no erro, irmãos. Às vezes tinha um lampejo de um rei que se arrependia, fazia uma coisa certa, mas em sua maioria eles voltavam a fazer o exemplo errado. E aí Deus havia dito, fala assim: olha, vocês vão ficar por 4 gerações da família de Jeú, mas quando passar, e aí acontece aqui, Deus permite, né, uma conspiração, e essa família agora aqui toma, né, o reinado, né, de Zacarias. Então você vê que a referência de quem peca, de quem vive essa vida de pecado, irmãos, ela é similar. Tá ali, tá vivendo, quando daqui a pouco aquela situação difícil. E é óbvio que todos nós passamos por lutas. E o que nós precisamos tirar de lição, irmãos, é que a nossa vida precisa ser uma vida que ama Jesus, irmãos, que ama o Senhor, né? Então, dentro do nosso dia a dia, nós precisamos observar o que Deus fala. Por quê? Porque senão, irmãos, nós vamos cair, é inevitável, no momento da desobediência, né? E aí a vida fica aquele alto e baixo, sabe? Não é esse o propósito de Deus. As lutas vão acontecer, mas nós precisamos viver em paz com Deus, com o coração firmado em Deus. Isso nós vamos tirar de lição desses textos, né? Agora, Salum, que conspirou, né, está reinando no seu lugar. E aí olha o que o texto diz, ó, 2 Reis 15:13. Salum, filho de Jabes, começou a reinar em Israel no 39º ano do reinado de Uzias, rei de Judá. Reinou em Samaria por apenas 3 meses. Olha só, irmãos. É textos históricos, mas nós precisamos olhar isso com atenção. Então, Menahem, filho de Gate, veio da Tirsa a Samaria, matou Salum, filho de Jabes, e se tornou seu sucessor. Mais uma vez, irmã Vera, Ciara, Márcia, você está vendo a mesma coisa. Agora um outro rei vem, um outro homem vem e toma, o outro só ficou 3 meses. Por quê? Porque a ganância, a corrupção, a guerra dentro, né, do palácio era constante, né? Às vezes, irmãos, e aí eu quero aplicar isso na nossa vida. Ganância estava aqui, né? Porque às vezes nós temos dificuldade, irmãos, né, em algumas áreas. Eu vou pegar aqui uma que Deus toca no meu coração. Às vezes na área profissional.
Às vezes você vê aquela pessoa, irmãos, que não consegue estabelecer num trabalho, tá aqui, daqui a pouco tá trocando. Muitas vezes, irmãos, porque faz coisas sem direção de Deus, né? E aí a ganância, o desejo, sabe? Não pede direção. E aí vai fazendo as coisas segundo o seu próprio olhar. E aí passa a sofrer na vida, passa a ter dificuldade. Às vezes isso acontece em casa. Vai lá, compra alguma coisa, irmãos, sem ver se tem condições de arcar com aquele compromisso, sem pedir direção ao Senhor. Aí você vai lá, se compromete a pagar, quando daqui a pouco você está com a sua área financeira toda abalada, né? Então, o que nós precisamos ver, irmãos, o que a Bíblia está mostrando? Que aquele que vivia com o Senhor, Deus prosperava até o momento que ele desobedecia, né? Mas o fato de permanecer no Senhor é aonde nós vamos receber a bênção dele. É aonde nós vamos desfrutar da bênção do Senhor. Amém, meus irmãos? Olha só que um rei que peca, ele vai fazendo coisas piores conforme a geração vai se passando. Porque quanto mais eles vão seguindo essa prática errada, mais eles vão se afastando do propósito de Deus. Veja só agora, esse rei que passou a reinar no lugar, que é esse Menahem, né? Ele seguiu os passos de Jeroboão, e aí o texto vai falar que ele invadiu uma cidade, irmã Maria José, e veja o que ele fez. 2 Reis 15:16, ó. Nessa ocasião, Menahem destruiu a cidade de Tapua e os seus arredores, até Tirsa, pois seus habitantes se recusaram a entregar a cidade. Olha o que ele fez. Matou toda a população e rasgou o ventre das mulheres grávidas. Irmãos, vamos lá, o texto fala várias coisas, mas por que ele faz questão de falar isso, irmãos? Porque o autor fez questão de colocar que ele pegou as mulheres grávidas, né, e matou as crianças que estavam ali. Tamanha maldade do coração do homem, irmãos, por causa da sua ganância. O povo tinha sua terra, ele foi querer conquistar, não só conquistou, mas como fez essa atrocidade. O pecado faz isso, irmãos. O pecado desfigura o homem. Quando você vê e assiste um jornal, uma televisão, lê uma notícia, e você vê aquela atitude terrível que a gente não consegue nem falar, nem citar, irmãos. O que é isso, irmãos? Qual é a origem disso? Né? Desses crimes, dessas coisas. É o pecado. E não começa, irmãos, lá rasgando o ventre. Você vê a história, nós estamos estudando juntos. Não, começa, irmãos, constrói um bezerrinho ali. Começa não querendo, é uma ganância, é uma situação. O pecado vai tomando a nossa vida, irmãos. E aí, quando você se vê, você está cometendo práticas abomináveis aos olhos do Senhor, né? E aí ele chega num ponto terrível, porque o rei da Síria, o mesmo, lá de Nínive, né? Agora sim, o seu filho provavelmente reinando, ele invade Israel. E para ele se tornar livre, para ele não ter o reino ali, ele pega a prata e ele vai lá e pega das pessoas mais prósperas de Israel, né? Faz lá um decreto para pegar a prata, para pagar o rei da Síria, para ele não tomar o império. E nós vamos ver que não adiantou nada, porque depois ele voltou e tomou. Por quê, irmãos? Porque Deus estava levantando o rei da Síria para trazer juízo sobre Israel por causa da maldade do povo. Então nós precisamos olhar para isso com atenção e trazer para a nossa vida, no sentido de que, irmãos, precisamos amar o Senhor, ser obediente, né? Deus hoje, nós vivemos um outro momento, sim, irmãos, mas a nossa luta não é contra a carne, não é contra um reino, mas é contra o império das trevas que quer, irmãos, nos subjugar da mesma forma. Qual é o papel de Satanás? Te subjugar, te colocar nessa situação, invadir sua vida, né? Levar o espólio da sua vida para ele, né? Esse é o papel dele, né? A Bíblia diz que nossa luta está nesse mundo espiritual. E como nós vencemos, irmãos, no mundo espiritual? Em oração, irmãos. Como Efésios diz, né? Revestindo a armadura de Deus, né? Escudo da fé, o capacete da salvação. Sabe, nós precisamos, irmãos, olhar para a palavra e vivê-la plenamente. Amém? Aí o texto vai falar no verso 22, ó, presbítero Jussier, quando Menahem morreu, se reuniu aos seus antepassados. Seu filho Pecaias se tornou seu sucessor. E aí o 29, ó. Durante o reinado de Peca, Tiglat-Pileser, rei da Síria, atacou Israel novamente e conquistou a cidade de Rihon, Abel-Bat-Maca, Janoa, Quedes, Azor. Também conquistou as regiões de Leade e da Galileia, todo o território de Naphtali, e levou, olha aqui, ó, primeira coisa importante que acontece, e levou os habitantes cativos para a Síria. Então nós temos
o primeiro, irmãos, momento que ele vai lá e vai levar. Lembra que nós, quando estávamos lendo, falamos, olha, vai chegar uma hora que começaria isso a acontecer. Então agora o que Deus está tirando? Deus está tirando o povo da terra que ele mesmo deu. Então ele leva cativo parte do povo. E aí o texto vai falar que Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalia. Então mais uma conspiração dentro do reino e o assassinou. E começou a reinar em Israel no 20º ano do reinado de Jotão, filho de Uzias. Então, mais uma vez a conspiração. Só que agora, irmãos, a consequência já está acontecendo. Porque até então o povo vinha, uma nação vinha, tomava a terra, tomava o ouro, né? Matava as pessoas ali, algumas pessoas, e voltava. Agora não, ele está levando o povo cativo. Ou seja, está se apropriando, anexando o território ao seu, né? E levando o povo, e quando leva o povo, normalmente eles levam os jovens, as mulheres, né? E aquela situação difícil está acontecendo. Né? Então é importante a gente olhar isso. Oséias, né, ele passa a reinar em Israel, e aí lá em Judá, irmãos, Uzias ele já morreu, e agora quem está reinando é o seu filho Jotão, que é o mesmo que cuidava do templo quando ele ficou leproso, né? E aí, só pegando aqui o contexto de Reis, que vai dizer, ó, 2 Reis 15:34. Jotão fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu pai Uzias, contudo, não destruiu os santuários idólatras, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e queimar incenso nesses lugares. Jotão reconstruiu a porta superior do templo do Senhor. Ponto importante, irmãos. Irmã Luzia, Carlinha, para a gente olhar. Veja, mais um rei de Israel, ele teme ao Senhor, mas o povo, né, continua a ter práticas idólatras. Irmãos, nós precisamos entender que Deus, em algum momento, ia trazer. O rei estava ali, mas o povo continua a errar, né? O povo continua fazendo. Aí preste atenção, olha, o texto já começa a nos mostrar o que Deus vai fazer com Judá agora, porque até aqui Israel está sofrendo lá as 10 tribos, e a tribo de Judá e de Benjamim está ali mais preservada. Mas agora olha o que acontece, ó, 2 Reis 15:37. Ó. Naqueles dias, e preste atenção quem? O Senhor começou a instigar Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, a atacarem Judá. Então, ou seja, naquele período Deus já está começando a levantar um povo para trazer juízo, por causa do pecado do povo que não parava de ter práticas idólatras, porque a lei dizia, irmãos, você vai adorar só o seu Deus, você não vai construir imagem de escultura. Mas o povo errava em não conhecer a lei, a palavra da época, né? A palavra que Deus tinha dado ao povo. Por isso, irmão, nós hoje, como eu olho para esse texto, irmãos, Jesus nos deixou a sua palavra. Nós temos a palavra do Senhor, irmãos. O que precisamos? Segui-la, olhar, ler, anotar, colocar na nossa vida. Nós não podemos olhar para a palavra e falar, não, mas aí é Jesus, né? Não, irmão, o Senhor deixou a palavra para vivermos ela plenamente, sabe? Em todos os sentidos. Você precisa olhar para a sua vida. Sou casado, como um casado tem que se comportar? Pela palavra. Sou solteiro, como o solteiro se comporta? Pela palavra. Eu trabalho, como eu tenho que exercer o meu dia a dia na empresa que eu trabalho? Olhando a palavra. Sabe, irmãos, como é que eu tenho que ter o trato com os alimentos, como eu tenho que fazer isso, como eu tenho que comer, como eu tenho que beber? É pela palavra. A nossa vida, a nossa essência, irmãos, é a palavra de Deus. Nós levamos o nome de cristãos porque olhamos pela palavra. A ótica, né? Eu gosto de usar esse exemplo. Nós enxergamos a vida pelo evangelho. A ótica, então, é como alguém que usa óculos. A lente, ele não vai enxergar mais a sua vida sem aquele óculos, né? Ele coloca uma lente para corrigir a sua visão. É assim que nós enxergamos. Nós enxergamos a vida pela ótica da palavra. É Cristo que nos diz como é o meu comportamento com o irmão que me fere. É querendo mal dele? Não, é amando. Porque é assim que Cristo faz. Porque a ótica que eu uso é a da palavra. Amém, meus irmãos? Agora, né, eu já passei aqui pelo livro de Reis, eu vou trazer só alguns detalhes, irmãos, do povo de Judá que a nossa leitura pede, né? 2 Crônicas 26. Olha só. 2 Crônicas 26, capítulo, versos 5 ao 7. Uzias buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que ensinou a temer a Deus. Olha que coisa importante. Enquanto o rei buscou a direção do Senhor, Deus lhe deu êxito. Uzias declarou guerra contra os filisteus e derrubou os muros de Gate, Jabne e Asdod. Ele construiu novas cidades
na região de Asdote e em outras partes da Filístia. Deus o ajudou, olha só, isso é importante, ó. Deus o ajudou nas guerras contra os filisteus, nas batalhas contra os árabes de Gur e nas guerras contra os meunitas. Ou seja, ele teve luta, irmãos. Ele teve batalhas, mas Deus estava com ele. Então, durante a vida, né, de Zacarias, que era o outro rei de Israel, Uzias era alguém que amava o Senhor, irmãos, buscava o Senhor. Por que isso está aqui? Por que Deus está mostrando isso para a gente? Porque enquanto nós estivermos buscando ao Senhor, teremos sucesso e vitória. Enquanto Deus é o Senhor da nossa vida, irmãos, as lutas terão, porque ele teve guerra, mas o Senhor vai estar com você em meio às guerras. Deus vai estar com você nas enfermidades. Você vai ter paz. É isso que a Bíblia está nos mostrando. Ela faz questão de deixar essa dualidade clara. Quem busca o Senhor, 50 anos, prosperidade, construção. Quem não busca, 3 meses, 6 meses, vem corrupção, vem conspiração, vem... Entende? Então o que Deus está nos ensinando? Vamos ser fiéis ao Senhor e à sua palavra. É a lição que nós precisamos tomar desse texto. Uzias foi alguém que preparou a terra, trabalhou, construiu, fez armamento, teve fama. Vamos ler aqui, ó, 2 Crônicas 26:15. Construiu sobre os muros de Jerusalém máquinas de guerra criadas por peritos. Elas atiravam flechas, lançavam grandes pedras das torres e dos cantos dos muros. Sua fama se espalhou até os lugares distantes. Pois, aqui é o ponto mais importante, irmãos. Olha, né? Tô lendo 15, tá? 26:15. Pois o Senhor o ajudou extraordinariamente e ele se tornou muito poderoso. Ele não se tornou poderoso porque ele estudou, ele não se tornou poderoso porque ele era sábio, ele não se tornou poderoso, irmãos, porque o exército dele era grande, porque os outros reis estavam fragilizados. Era porque o Senhor o ajudou, irmãos. E ele buscava o Senhor e o Senhor ajudava. Ele buscava aquilo que era o certo e o Senhor ajudava. Mas, irmãos, esse homem erra. Porque você pode me perguntar, pastor, você não falou que ele ficou leproso? Por que ele ficou leproso? E aí a Bíblia explica. A Bíblia nos ensina. Vamos ler? 2 Crônicas 26:19. Uzias que segurava um incensário ficou indignado. Enquanto ele demonstrava sua raiva contra os sacerdotes diante do altar de incenso do templo do Senhor, apareceu lepra em sua testa. Quando viram a lepra, o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes o expulsaram imediatamente do templo. O próprio rei se apressou em sair dali, pois o Senhor o havia ferido. O rei Uzias ficou leproso até o dia de sua morte. Vivia isolado numa casa separada e havia sido excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Então, ou seja, irmãos, fez certo, irmãos, até a página B. Ele não podia ir lá, irmãos, com incenso dentro do templo. Não era papel dele, era papel do sacerdote. Ah, mas ele ficou irado e fez. Consequência da ira, consequência do pecado. O que nós precisamos tirar de lição, irmãos? Quando nós temos o Espírito Santo do Senhor, o domínio próprio, né? O cuidado, cuida da gente. Aí nós não somos precipitados. O que ele estava fazendo aqui foi precipitado. Fez o que não era para ele fazer. E agora, irmãos, ele tem uma consequência durante toda a sua vida. Hoje, talvez, irmãos, talvez não seja a enfermidade, mas talvez, irmãos, uma atitude, uma fala errada, uma posição errada traz consequências para a nossa vida. Então, o que Deus está nos ensinando, irmãos? Que nós precisamos olhar para a palavra, ter o Espírito Santo em nós. E como nós temos, somos revestidos. Nós, aceitando a Jesus, você recebe o Espírito Santo. Você é batizado no corpo de Cristo, recebe o Espírito Santo. Mas o revestimento, o Espírito Santo conduzindo a sua vida, o fruto do Espírito Santo, né? É uma vida constante com Deus, irmãos. Uma vida de obediência, né? É o que faz você ter a sua salvação, porque não basta ser alguém só honrado e bom, irmãos. Porque a salvação só existe em Cristo, né? Ah, eu fiz tudo certinho, você não vai ser salvo, porque você vai pecar. Agora, Cristo é que nos restaura, que nos tira da situação de pecado. E aí, sim, irmãos, o fruto do Espírito, mais a salvação, é o que nós queremos e é o que Deus espera de nós. E aí, só para encerrar, último verso, 2 Crônicas 26:23. Quando Uzias morreu, foi sepultado por seus antepassados. Seu túmulo ficava num campo próximo que pertencia aos reis, pois o povo disse que era leproso. Seu filho Jotão foi seu sucessor. Irmãos, nem ser enterrado junto ele pôde por causa da lepra. Você entende? Então, precisamos ouvir o Senhor. Vamos orar, irmãos? Pai, nós hoje aprendemos
né, sobre viver com o Senhor, sobre a dualidade do povo ali de Israel e Judá. Vimos, Senhor, que enquanto o povo temia o Senhor, amava o Senhor, eles eram prósperos. O Senhor prosperava e abençoava. O que tiramos de lição disso, Pai? Que precisamos amar o Senhor. Ser sincero com o Senhor. Então perdoa, Pai, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, os pensamentos que hoje são errados. Os momentos, Senhor, que abrimos mão de viver pela Sua palavra, de olhar para o Senhor. Nos perdoe, Senhor, para viver, Senhor, plenamente o que o Senhor diz. Não apenas, Senhor, olhando para os nossos desejos, para as nossas vontades, para as nossas inclinações, né? Que através da Sua palavra, como temos feito, que o Senhor fale conosco, que a ganância, Senhor, não seja, Senhor, a coisa mais importante. Ter de forma desenfreada, conquistar, não seja a coisa mais importante da nossa vida, mas amar ao Senhor e viver pela palavra seja a coisa mais importante. Pai, eu te agradeço por esse tempo. Peço que o Senhor continue nos ajudar, Pai, para que possamos, como igreja, viver, Senhor, plenamente a Sua vontade e viver em paz com Cristo. Nós te agradecemos e te louvamos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, só um convite, né? Hoje, né, quarta-feira, às 20 horas, aqui na Avenida do Taboão, 3659, eu conto com você. Nós vamos ter o nosso tempo de clamor, tem uma palavra para o seu coração. Então, se você pode, vem estar comigo, né? Compartilhe isso com alguém, para poder estar conosco na igreja, né? Mesmo irmão friozinho, não deixe de vir não. Esse é o tempo que a gente tem para reunirmos como igreja, né? Termos esse tempo, abraçarmos uns aos outros, sabe? Sei que às vezes a gente chega do serviço cansado, tem tanta coisa, mas eu quero convidar você. Vem estar comigo, vamos estar juntos, tá bom? E aí, meus irmãos, vou deixar aqui também a leitura, né, para amanhã. Nós vamos iniciar o livro de Isaías, irmãos. Vai ser uma benção. Agora nós vamos ali entrar na jornada de Isaías e vamos ali aprender bastante sobre esse profeta e coisas que Deus revelou para o povo de Israel através da vida dele. Também, meus irmãos, nós temos essa live todos os dias. Todos os dias, irmãos, essa live é 6 horas da manhã. E eu quero convidar você. Talvez você pegou agora aqui o finalzinho. Então amanhã, coloca o relógio aí, 6 horas da manhã, nós estaremos aqui ministrando, aprendendo com o Senhor. E vai ser uma bênção se você puder. Também está lá no YouTube, Roger.Marques. Se você puder, comente lá, irmãos, no vídeo. Compartilhe com outras pessoas, porque isso vai abençoar, alcançar mais vidas. Amém? Que Deus abençoe você, que você tenha aí uma quarta abençoada. Até à noite para os irmãos que puderem estar e até amanhã para os irmãos que estão mais distantes, que só vão conseguir entrar na live. Que Deus abençoe, meus irmãos.